Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Ora, se o sal vier a ser insípido, se perder o sabor, se deixar de salgar, como restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora e ser pisado pelos homens. Disse ainda Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade que foi construída sobre uma montanha, nem se acende uma lâmpada para colocá-lo num local escondido, mas coloca numa posição alta, para que ela possa alumiar todos os que se encontram na casa. Assim disse Jesus: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No Sermão do Monte, Jesus revela o padrão do reino. E aqui ele usa duas figuras: o sal, tão importante na época, que não tinha luz elétrica, que não tinha um refrigerador, a geladeira, então ele era imprescindível. E ele fala também da lamparina, da lâmpada, da necessidade da iluminação. E ele diz que eu e você, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E fala desse poder de influenciar, de transformar vidas e transformar gerações e preparar as próximas gerações. Diante de nós existem grandes desafios. Quais são os desafios para nós nesses tempos finais? Como a fé cristã pode ser identificada em um mundo que não se entende como cristão? Como pode permanecer reconhecível e vigorosa numa época que cada vez mais se desvincula de conteúdos e dos valores cristãos? De que modo a nossa fé manterá um perfil que não permita que seja dissolvida ou submissa ao atual momento? Existem propostas para novas versões da Bíblia, para tirar textos que eles chamam de constrangedores ou homofóbicos da Bíblia, retirar conceitos, mas a palavra de Deus é única para todos os tempos. Os desafios de hoje foram também desafios dos cristãos, dos servos do Senhor no passado. Sempre houveram os mesmos desafios, ataques à credibilidade da palavra de Deus, ataques à fé. Houve um momento na história que tinha uma campanha muito forte por parte do chamado liberalismo, que foi entrando nas igrejas e a conversa era: Deus está morto. Portanto, a igreja sempre viveu num ambiente hostil. E é nesse ambiente que o Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, instrumentos poderosos para a mudança e para a transformação da sociedade. Essas perguntas não são novas. Como a nossa fé poderá influenciar nesse ambiente cada vez mais pagão, cada vez menos cristão, cada vez mais ímpio, cada vez mais pervertido? Vivemos num ambiente hostil e é preciso entender, e você precisa entender, que nós estamos às portas da volta de Jesus. É verdade que a maioria de nós cresceu ouvindo, quem tem 70, 80 anos, 90 anos está aqui,
cresceu ouvindo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Só que jamais na proporção em que nós estamos vendo hoje. Homens maus, anticristos, homens malignos, controlando o mundo, preparando o mundo até 2030 para o governo mundial único, para o governo do anticristo. Você não conseguiu entender que nós estamos em 2023 e falta apenas 7 anos para isso? Ou Jesus vai voltar antes, então está chegando, ou ele vai voltar durante. E se ele vai voltar durante, depois da instalação do governo mundial único, que a Bíblia chama de governo do anticristo, então nós vamos entrar um período, por uma parte, da grande tribulação. Se nós vamos, se a igreja do Senhor Jesus na terra vai passar pela grande tribulação, que Daniel fala e que Apocalipse fala, Daniel no Antigo Testamento, Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, se isso é assim, está perto da gente saber, porque os anos estão próximos. E se é assim, ou se for assim, haverá uma depuração da fé, porque tem muita gente vivendo desligada, displicente, apenas religiosa. E eu quero citar aqui a vida de algumas pessoas aqui na Bíblia e como elas se comportaram, para a gente entender a seriedade de tudo isso. Se examinarmos as Escrituras, veremos aqui um conflito entre adaptação e resistência. Arão, irmão de Moisés, cedeu à pressão das pessoas e ele fez um bezerro de ouro. E Arão tinha tido experiências poderosas com Deus. E quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, o povo começou a pressionar e disse assim: esse Moisés não vem mais, faz um bezerro de ouro para a gente adorar. E ele cedeu à pressão e fez. Então haverão aqueles que cederão às pressões. Vamos lá. Por outro lado, também vemos como Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, se mantiveram firmes diante da pressão por adaptação da corte babilônica, e não abriram mão da sua identidade. Como cristãos vivemos hoje numa situação comparável. Impérios vêm e vão, e a nossa terra sofre múltiplos abalos. No meio de tudo isso, porém, esperamos o novo mundo de Deus. Aleluia! Quais são os desafios para nós como igreja do Senhor? Primeiro, manter firmeza de coração. Diga mais forte. O livro de Daniel nos introduz nas violentas convulsões ocorridas no Oriente Médio no 6º século antes de Cristo. No ano 605, o rei babilônico Nabucodonosor venceu a grande potência egípcia na batalha de Carquemes, conquistando com isso um domínio irrestrito naquela região. Em seu retorno à Babilônia, ele avança contra Jerusalém, saqueia o templo e providencia deportações. E entre os deportados estão 3 jovens inteligentes, cultos. 4, Daniel e seus 3 amigos são levados à Babilônia e submetidos a um grande programa de reeducação da corte daquele reino déspota. Nabucodonosor equipara-se nisso aos tiranos de todos os tempos. Sabe por quê? Porque o Satanás é o mesmo. Quem inspira esses caras é a mesma pessoa, o mesmo ser espiritual. Você pode ver que tudo se repete. Olhe para as ditaduras do mundo, onde é tolhido, é roubado o direito das pessoas de expressar, onde elas não têm o direito de conquistar, onde elas recebem o mínimo para sobreviver. Cidadãos da China não têm essa oportunidade. Ou é a elite muito rica, ou é o povo que recebe um salário básico que não dá para prosperar. As casas, os prédios, são tudo do governo.
Tudo é o Estado. A ideia é de tornar o Estado um Deus e o povo totalmente dependente do Estado. É nesse ambiente que Deus nos convida a ser sal da terra e luz do mundo, porque um povo esclarecido, um povo que anda, que está com os pés na terra, mas que está com o coração no céu, jamais será escravo de ninguém, de nenhum poder, mas terá autoridade para levantar a voz e proclamar contra a injustiça. Nabucodonosor procura jovens isentos de debilidades, belos, bem dotados e inteligentes, os quais pretende enquadrar, isso é, tirar tudo que eles têm, tira a família, tira a cultura, tira a religião. Se você rouba isso, a pessoa não tem mais nada. Para isso eles deverão aprender apenas a nova língua e a escrita dos babilônios. Eles devem também acostumar-se à culinária babilônica. Na verdade, o que Nabucodonosor quer e que os tiranos de todos os tempos quiseram e ainda continuam tentando fazer ou fazendo, é roubar a identidade das pessoas. Até o nome deles foi mudado. Daniel, que significa Deus é meu juiz, olha que nome lindo. Ele se tornou Beltesazar. Bel, o Deus pagão, proteja a sua vida. Passou agora, você recebe uma nova identidade, é chamada de Beltesazar. A transição para o cardápio pagão torna-se uma séria prova de fé para Daniel. Os babilônios comem animais considerados impuros segundo a lei judaica. Além disso, tomam vinho dedicado e em parte oferecido aos deuses. A questão da comida não é uma questão de menor importância. Antes, trata-se aqui de obediência ao mandamento de Deus. Em sua família de origem judaica, Daniel aprendeu os regulamentos alimentares dos judeus e também os praticou. Agora ele é pressionado a abandonar tudo isso ou admiti-los como suas próprias convicções. E ainda como jovem, Daniel enfrenta uma situação decisiva de amplo alcance. Permanecerá ele fiel às suas convicções ou se adaptará a estas circunstâncias externas, cedendo à pressão? Podemos também formular essa pergunta assim: como cristãos, onde somos induzidos a nos adaptar ao contexto cultural? Onde precisamos distinguir-nos e obedecer a Deus mais do que os homens? Daniel se adaptou em alguns aspectos. Primeiro, ele precisou ocupar-se com a língua, a escrita e a ciência pagã e as ciências pagãs. Ele se movimenta diariamente na corte do rei, interage com pessoas a quem a sua fé nada significa. Gente que para eles a fé de Daniel não tinha o menor valor, mas ele estava no meio de tudo aquilo, ele tinha que conviver com tudo aquilo. Ele está presente às festas pagãs e até recebe um novo nome. Daniel vive imerso em um mundo pagão. Ao mesmo tempo, porém, ele toma uma decisão fundamental. Ele não quer tornar-se impuro. Com toda a solidariedade externa com aquele império pagão, em seu coração ele permanece fiel a Deus, aleluia. Assim lemos: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Está longe de casa, sua nação escravizada. Ele viu milhares sendo mortos. Mulheres grávidas tiveram suas barrigas rasgadas. Os bens tomados, inclusive os bens do templo, todos roubados. E ele é levado para um outro país, com a outra língua, a outra cultura. No entanto, ele tem princípios que estão na sua vida e que ninguém consegue arrancar aquilo que havia sido plantado por seus pais ao longo dos anos na sua vida. A sua comunhão com Deus, o seu temor a Deus, a sua intimidade com Deus.
Aleluia. Em seu coração, Daniel toma firme decisão de permanecer fiel às tradições que a sua educação judaica lhe incutiu. Ninguém o força exteriormente a tomar essa decisão. Ele quer permanecer fiel ao seu Deus, à sua fé e à sua educação religiosa. Ele está longe dos amigos, ele está longe da galera da sua época. Não, ele está lá, ele e mais 3, mas eles estão distante de tudo, distante do templo, o local que eles sempre iam para adorar, tão distante da Torá, da palavra de Deus. Eles estão distante dos profetas, eles estão distante da família, eles estão distante da cultura, eles estão distante de tudo, mas eles decidem não se contaminar. Eles estão decididos glorificar a Deus com as suas vidas. Aleluia. Podemos extrair 3 lições desse evento. Primeiro, ouça-me por favor, que é muito sério. Necessitamos proporcionar às crianças, presta atenção, vou repetir, necessitamos proporcionar às crianças uma formação decididamente cristã. Nossas crianças necessitam de tradições, diga, tradições. Nossas crianças necessitam de hábitos, diga. Nossas crianças necessitam de rituais, diga, que mais tarde eles possam oferecer apoio na vida. Há pelo menos 50 anos já, as nossas universidades foram tomadas por uma visão marxista do mundo. Sim ou não? E os meninos vão para lá e eles perdem a fé, eles se desviam, eles abandonam a palavra de Deus, eles abandonam tudo que eles receberam, que seus pais lhes ensinaram, que lhes foram transmitidos, com raras exceções. Quem não se corrompe? Aqueles que foram bem ensinados, bem doutrinados, bem disciplinados, que viram em seus pais exemplos constantes, aqueles que aprenderam a amar a Deus, aqueles que aprenderam princípios éticos, morais, valores que foram incutidos e que se tornou parte da vida deles. Esses não se corrompem, não se contaminam. Eu não sei se você parou para pensar. Nos últimos 50 anos no Brasil se forma policiais civis, militares, juízes, policiais federais, promotores, desembargadores, ministros do Supremo, todo mundo com uma visão anticristã, com a visão marxista do mundo. Professores aos montes. O que tem acontecido é uma vergonha, é um absurdo, aonde estão forçando. E o que a igreja está fazendo? Está jogando fora as oportunidades. Semana passada eu falei aqui de uma orientação do Conselho Federal de Pediatria. Foi isso? Que criança até 2 anos de idade é 0 tela de celular ou smartphone ou qualquer coisa. 0! Porque é mais fácil para os pais. Esse é o engano do diabo. Porque para manter a criança quieta, perto, o que é que faz? Entrega o celular para pôr um desenho, não é? Só que o pai diz assim, mas é só um desenho. Só que o constante uso da tela vai virar um vício. Liga a televisão e a mãe não, ele está quietinho, está vendo televisão. Só que ali tem canal de YouTube. Ele está vendo um mundo de coisa que só nada do que ele está vendo vai levá-lo para a presença de Deus. Então, meus irmãos, a personalidade é formada até os 7 anos. Esses primeiros 7 anos é para você inculcar. O que é inculcar? É falar, ensinar, repetir, até que entre na cabeça deles. E Deuteronômio 6,
O Senhor dá uma ordem aos pais em Israel, que eles deveriam ensinar aos filhos andando pelo caminho, estando assentado ou deitado. Fala que era para escrever nos umbrais, na testa, no braço, em todos os lugares. É hora de assumir a responsabilidade, ser autorresponsável. Sabe o que é isso? Porque é muito fácil a gente falar assim: a responsabilidade é sua. O homem, a tendência do pai: eu estou fora, eu estou trabalhando, é você quem tem que dar o jeito. Mas quando ele chega, ele não ajuda. Quando ele chega, ele deita no sofá, ele vai assistir televisão, ou ele vai ficar com o smartphone na mão. Ele está discipulando os filhos. O que ele está fazendo? Eu também quero um smartphone, porque meu pai fica muito tempo com ele, é coisa boa. Então o que o pai faz, o pai é referência para os filhos. Vocês estão me entendendo? O que eu quero te dizer, meu irmão, que esse é um trabalho constante, dioturno, é de dia e de noite, o tempo todo. Quem aqui tem criança de até 10 anos que você semanalmente ensina pelo menos um versículo da palavra de Deus? Levanta a mão. A palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Alguns pais acham que, bem, eu estou levando na escolinha da igreja, mas é um encontro por semana, e às vezes você nem vem no culto, né? Eu te diria o seguinte: o dia que você não quiser vir, você venha pelo menos pelos seus filhos. Estou cansado, eu não quero, não sei o que, ppp. Venha pelo menos por causa deles. Porque uma coisa é você falar, mas o exemplo arrasta. Você não vem, mas você vai para o bar. O exemplo arrastou. Isso tudo é muito sério. Meu irmão, se você gosta de tomar umas biritas, toma umas e outras. Ainda que para você seja algo muito bom, estar com amigos, batendo papo, ouvindo mentira, conversando fiado. É que eu sei que tem mulher que não ajuda, porque às vezes a hora que ele pisa em casa, a mulher já começa uma confusão com ele. Então para ele é melhor estar no bar. Eu sei que existe isso. Mas essas mulheres decidiram ser transformadas em nome de Jesus. Elas estão em contato com a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, e elas vão mudar. Dê um glória a Deus, mulheres. Até os homens deram glória a Deus, concordando que seja. Mas vamos lá, meu irmão, olha para mim. Eu conheço famílias, eu estou aqui nessa cidade há quase 30 anos. Eu conheço várias famílias aqui, que o pai bebeu a vida toda, e o que aconteceu com os filhos? O que aconteceu com os filhos? Os filhos também se tornaram bebedores ou alcoólatras. Sabe por quê? Porque um pecado que a gente repete nele, continua ali teimando, praticando, daqui a pouco uma entidade espiritual, um demônio, passa a agir e controlar aquela área da vida e trazer influência, o que nós chamamos de maldição, para toda a família. E aí às vezes o filho não vai para a bebida, mas vai para a droga. Às vezes o pai fumava, ele só fumava o cigarro. Então, você fuma. O que vai acontecer? Porta aberta no mundo espiritual para os seus filhos amanhã irem para a bebida, irem para os vícios, irem para as drogas e por aí afora. Preste atenção em nome de Jesus. Eu sei que você ama a sua família.
Eu sei que você quer o bem da sua família, mas às vezes falta a gente ouvir as verdades que a gente precisa ouvir para a gente bem. Então eu estava fazendo errado e eu quero fazer certo. Então eu preciso que alguém me fale o que é certo, o que é errado, para que eu faça o que é certo. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje estão tomando decisões profundas na vida de mudança e de transformação. Mulheres, olhem para mim, por favor. Se você for uma privilegiada de nos 7 primeiros anos de vida dos seus filhos, você não precisar trabalhar fora, isso é uma honra, é um privilégio. Para você gastar esses 7 primeiros anos investindo neles, formando a personalidade deles, incutindo princípios, valores, morais, éticos, cristãos, o temor a Deus, o orar com eles, o ensinar a orar, ler a Bíblia, ensinar a Bíblia. Se você não pode, eu compreendo, mas eu quero te dizer que você não pode desfocar do princípio dessa responsabilidade espiritual. Porque eu lhe digo que do jeito que nós estamos conduzindo hoje, nesse mundo com tanta pressão e como as coisas estão diferentes, totalmente, radicalmente diferente, diametralmente oposta àquilo que nós, ao tempo em que fomos criados. Se nós não formos mais decisivos, se nós não decidirmos agir mesmo para valer, entender que nós temos uma contracultura, entender que nós temos diante de nós uma responsabilidade muito grande, nós vamos perder essa guerra. É mais do que trazer no altar e consagrar a Deus, é lindo e deve ser feito, a palavra manda, mas é um trabalho constante, porque se Daniel e os amigos dele estavam em outro país, um país pagão, onde o rei era adorado como um deus, necessitamos proporcionar às crianças uma formação decididamente cristã. Como poderemos cultivar por nós mesmos tradições úteis e repassá-las à geração seguinte? Nossas crianças necessitam de tradições. Repete comigo. Nossas crianças necessitam de tradições, hábitos e rituais que mais tarde lhes possam fornecer apoio na vida. Os pais de hoje não ensinam mais os filhos a pedirem a bênção. Volta aqui, toma a bênção. Isso é tradição. Eu sou de um contexto que eu era ensinado a tomar a bênção a tudo quanto é velho que tivesse na minha frente. Na igreja a gente já ensinou o povo a tomar bênção aos líderes espirituais. Eu tenho gente grande aqui, marmanjo, que vai falar comigo assim: a sua bênção, porque ele está recebendo a bênção. Na minha casa, a minha mãe não permitia que a gente ficasse de mal. Quantas vezes eu brigava com as minhas irmãs e minha mãe pegava a gente e punha a gente de frente um para o outro e fazia abraçar. Quem vem desse contexto? Acabou, é sua irmã, vocês são irmãos, pode abraçar. A vontade era dar uma mordida. Isso fez o quê? Família ficar unida. É isso. São hábitos, tradições que a gente vai recebendo. Quantos rituais importantes. Por quê? Porque você falar uma vez ou outra vai esquecer, mas você precisa repetir até que se torne um princípio.
Daniel elabora a sua própria decisão. Uma tradição precisa ser assumida, e é preciso assumir a responsabilidade pelas tradições. Não basta assumir a fé exteriormente. Daniel assume posição. Em um mundo secular ou multirreligioso, a fé impõe decisões. Tomar decisões, porém, significa que um cristão não cederá simplesmente e se deixará arrastar com a grande corrente. Não, mas ele confessa a sua posição, e com isso ele assume a sua responsabilidade. Tal confissão requer coragem. Daniel também experimenta a confirmação de Deus. Não só ele experimenta a boa vontade do copeiro real, como também ele é premiado com saúde, bem-estar e sabedoria divina, ao fim de um período em que lhe foi concedido não se misturar com as iguarias do rei. Quando ele foi testado, ele e seus amigos, eles revelaram ser inúmeras vezes mais sábios do que os contemporâneos da sua época. Há um outro princípio para nós enfrentarmos esse tempo, obedecer mais a Deus que aos homens. No segundo ano do seu reinado, aproximadamente em 602 antes do nascimento de Cristo, que já se passaram 2000 anos, então em torno de 2600 e poucos anos, Nabucodonosor é profundamente angustiado por um sonho noturno que ele teve, e ele não lembrava o sonho, chama os magos, chama os candomblezeiros da época, todos os adivinhos da época, e ninguém lembrava, ninguém conseguia revelar o sonho que ele teve, lembrar o sonho e revelar o sonho. E buscaram Daniel, e Daniel pediu um prazo ao rei, chamou os seus amigos e foram orar. Oração funciona, pelo amor de Deus, ponha isso no seu coração. Há poder na oração, oração funciona, Deus atende oração, Deus responde oração, Deus revela os segredos, os mistérios a partir da oração. Então, ore! Eu sei que tem tanta gente olhando para as lutas. Eu sei que tem gente que está sendo afetaminada por causa das lutas que são maiores do que você, do que seu poder de resistir. Mas eu lhe digo, ande em fé, tire os olhos das circunstâncias, coloque os olhos naquele que tem poder para fazer o que você não pode fazer. Daniel traz um sonho, esse sonho, ele lembrou do sonho, trouxe a interpretação, ele diz: eu preciso unir meu governo. E ele tem uma ideia do Satanás. O homem decide fazer uma estátua de 30 metros de altura, 3 metros de largura, coberta de ouro, para que todos os povos, todos os sátrapas, todas as pessoas, os governantes, todas as províncias viessem à Babilônia para adorar por 30 dias, e não podia fazer oração a outro Deus. O que os amigos de Daniel fazem? Os amigos de Daniel foram convocados para a cerimônia em suas funções de governantes distritais. Recusaram-se a adorar o ídolo, todo mundo se curvou. Talvez você se curvaria e diria assim: eu estou só me curvando só de letra, mas meu coração não adora outro Deus. Eu estou me curvando aqui, mas ele acha que eu estou adorando a ele, eu estou adorando a Deus. Talvez você faria isso. Mas os rapazes ficaram em pé, não adoraram. Os inimigos vieram entregar, e aí mandaram então lançar os rapazes aonde? Na fornalha de fogo, aquecida com 1000 graus. Quando os rapazes foram jogados lá amarrados, aqueles que foram jogados, o calor era tão grande que eles morreram, mas os rapazes caíram, os 3 amarrados. A única coisa que queimou neles foi a corda que estava amarrando eles. Eles ficaram livres e andando no meio do fogo. E isso chamou a atenção de Nabucodonosor, o todo-poderoso da terra, que fez uma estátua para adorarem o seu nome, a sua pessoa, que não conhecia o Deus todo-poderoso, único Criador e Senhor de todas as coisas. Quando ele olha, não tem 3 jovens, tem 4 homens andando no meio do fogo, andando no meio do fogo.
o quarto homem na fornalha, o próprio Nabucodonosor disse que era diferente, era semelhante ao filho dos deuses. Na verdade, era Jesus que estava na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Haverá situações em que Deus vai te livrar da fornalha, mas haverá situações em que Ele não vai te livrar, mas Ele vai entrar com você na fornalha. Vou repetir: haverão situações da sua vida que Deus vai te dar livramento e você não vai passar pela luta, mas haverão situações em que Ele vai te permitir passar pela prova, passar pelo fogo, passar pela dificuldade, passar pela luta, mas Ele não te deixará sozinho. Ele diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará com você.